Bom dia, gente. Eu queria pedir para vocês que chegassem na frente. Eu preciso desse calor humano, para que eu possa cuidar dos nossos filhos, para que ela atua da melhor maneira possível. Agradeço esse apoio. Gente, eu tenho que fazer um pouco. Eu estou de apoio. Já é medinho. Bom, a aula anterior foi sobre. Lembra? Qual foi a aula anterior? Encarnação e ciência. Reencarnação e ciência. Algumas dúvidas em relação à aula anterior? Alguém quer fazer alguma colocação, algum esclarecimento sobre reencarnação e ciência? Está tudo ok? Ninguém tem nenhuma dúvidazinha? Então, ótimo. Então, vamos começar o nosso tema sobre uma outra fase, um outro vórtice da reencarnação, que é como um processo educativo. E aí, retornando um pouco da nossa aula anterior, o que é reencarnação? É o renascimento do espírito no novo corpo, mantendo sua individualidade, mas com uma personalidade diferente. Então, reencarnar não é apenas retornar à carne. Reencarnar para nós espíritos é muito mais do que voltar ao corpo físico. Reencarnar é usufruir da misericórdia divina que nos possibilita refazer, aprender, reaprender tudo o que é necessário e que seja possível para a nossa evolução espiritual. Não só espiritual, moral. Espiritual porque abrange todos os outros nossos, né? Moral, intelectual. Então isso é o que podemos dizer amplamente sobre reencarnação. Alguns de vocês gostariam de fazer mais alguma observação em relação à visão do que é a reencarnação? Concordo plenamente com isso aí? Sim, agora que eu lembrei. Então vamos lá. Seria a reencarnação a punição? Reencarnação a punição quando alguém faz a seguinte observação. Eu mereço. Eu joguei pedra na cruz de Cristo. Quem nunca fez isso? Quem nunca ouviu alguém dizer isso? É comum, né? Mas eu mereço, pessoas se machucam, se sacrificam porque merecem. Ou então assim, tudo pelo amor a isso aqui. Tudo por amor a isso ou aquilo. Pessoas que são receitas, inclusive, dizem assim, tudo pelo amor do Estado, tudo pelo amor do anjo da guarda. Espíritos bons, que são, aqueles espíritos da natureza, eles jamais vão nos punir, nem vão nos obrigar a passar por experiências dolorosas. Nós é que, algumas vezes, passamos até mesmo por escolhas. Nós vamos ver isso em seguida, mais adiante. Quando é que a reencarnação é chamada de resgate? Fulano não vale nada. Me machuca, me bate, me dá surras morais todos os dias. Mas eu preciso estar com fulano, ou com fulana, porque eu estou resgatando algo que provavelmente, imagine, eu tenha feito a ele ou a ela em outras vidas. E por aí vão as acomodações nossas do Espírito
para que não faça um movimento interno e externo, mudando aquele padrão reencarnatório, aquele padrão vibratório. Às vezes é muito mais fácil dizer assim, ah não, é questão da reencarnação, eu estou passando por isso e preciso suportar isso, e alguns ainda dizem assim, então não tem que voltar junto em outra vida. Conclusão. Nós vamos voltar sempre próximo a Deus, que vão nos ajudar na nossa evolução de alguma forma, sempre que for necessário, por livre-arbítrio ou por condições. Então, reencarnação não é punição, reencarnação não é resgate. No começo do Espiritismo, logo no começo, que precisava trabalhar muito a questão reforma moral, como até hoje ainda, vamos dizer, determinados segmentos espíritas, era usado realmente como um sacrifício, um resgate. Mas isso a gente não deve adotar, porque senão vamos usar a própria reencarnação como caminho de força. E Deus, na sua justiça divina, ele liberta, ele não prende, ele não acorrenta. Mesmo sabendo que nosso livre-arbítrio é proporcional à nossa evolução. Alguma colocação sobre esse tema? Gosto muito de interagir com vocês, porque eu aprendo também com vocês. Não existe diferença, como eu já falei, a diferença é que eu estou aqui e vocês estão aí. Algumas pessoas dizem assim, quando vai apresentar, ainda bem que aqui não existe isso, né? O expositor tal que faz isso, aí lá vem a série de atribuições que o expositor faz. E aí as pessoas muitas vezes olham assim, poxa, é bem mais evoluído, engano também. Quanto maior o compromisso, quanto maior de estar aqui, de estar estudando, maior a nossa necessidade. Então, eu preciso também aprender com vocês. Então é importante essa participação, essa interação, tanto para vocês, principalmente para mim. Ok? Então fiquem à vontade para se posicionar. Vamos lá. Estou bem melhor com o controle, às vezes isso, eu fiquei treinando 15 dias. Tudo bem, galera? Acho, né? Acho que se pode elogiar. Porque é colocar no computador, gente. É isso mesmo. Não vai não. Bom, vamos lá, vamos dar pro técnico, por favor. Veja aí, aqui. Sim. Já foi. Então, nascer, morrer, pode ficar. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Uma palavra de Allan Kardec. Que lei será essa? Sim. Lei da... A encarnação, na realidade, é uma consequência de uma lei maior. Qual seria essa lei, gente? Da evolução. Por quê? Porque essa lei da evolução, inclusive a única fatalidade que nós temos definida em nossa vida, a fatalidade é evoluir. Então, nascer e morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Inclusive, existem espíritos que já adquiriram a evolução tal, que não necessitam reencarnar nessa ordem do planeta Terra, do nosso sistema solar. E aí, de que forma eles continuam a sua evolução? Eles vão renascer, reencarnar, isso vai depender da outra ordem que ele vai, em outro mundo. Um outro mundo onde vai dar também ferramentas que ainda não foram vivenciadas no nosso planeta Terra. Mas a evolução, sempre. Alguém diz assim, eu não vou morrer? Porque olhando a morte no sentido de que o espírito permanece vivo, mas alguém vai dizer assim, eu sou imortal. Eu, nesse todo, eu sou imortal.
pode dizer isso porque sabe que a morte é algo que quando a gente nasce, isso já estava adquirido. Da mesma forma, a reencarnação. Não tem como se dizer, eu não vou me encarnar. Principalmente aquele que diz que eu não vou, que eu não preciso mais reencarnar, é igual aquele que diz assim, eu não sou inseguro, porque ele ainda é inseguro. Então, reencarnar ainda é uma necessidade para a nossa evolução. Reencarnar no planeta Terra ainda é uma grande necessidade para a nossa evolução coletiva. Lembrando que corpo é apenas uma representação. Pessoa é a persona, a personalidade. O espírito retorna para um novo corpo, porém a sua individualidade permanece. Então é ilusão nossa achar que quando desencarna, quando chega na espiritualidade, chega Senhor e todas as suas faculdades adquiridas em todas as vidas. O processo não é assim, automático. Ao desencarnar, nós vamos ter no mundo espiritual acesso a todas as atividades, todos os conhecimentos que adquirimos em várias vidas, de acordo com a necessidade para aquela vivência do mundo espiritual. Está ok isso aí? Está claro? Há um propósito divino, onde não há reversão do processo evolutivo. Evolução é o único determinismo existente. Mesmo que o espírito desencarne, que passe 100 anos hibernado, hibernação da espiritualidade. Como alguém que assistiu o filme Nosso Lar? Vocês chegaram a observar aquelas câmeras de retificação. E quem lê o livro, então, que é mais detalhado, né? Espíritos codificam em estado de letargia, até mesmo por magnetismo dos próprios espíritos, por uma necessidade de um refazimento. Então, mesmo que o espírito, digamos, vai 100 anos ali na espiritualidade, nessa condição. Ao reencarnar, ele não vai ter necessariamente que vivenciar situações consequentes de evolução da própria sociedade, do próprio mundo. Neste momento, mesmo tendo todas as dificuldades, ele vai realmente continuar o seu processo evolutivo. Evolução nunca vai de encontro à lei de Deus. Evolução nunca. Às vezes, mesmo nesta encarnação, não acontece que a gente precisa para uma outra pessoa. Isso é um absurdo. Se não as pessoas que estão ficando mais idosas, na melhor idade, diz assim, isso não está acontecendo com o fulano. É uma pessoa tão assim, agora que está ficando velha e está tudo certo. Parece que está retroagindo, está dando para trás, está atrofiando. Quantas vezes já dissemos, ouvimos situações como essa? Isso existe. O que pode estar acontecendo é o espírito estar em determinada fase de amadurecimento da sua trajetória reencarnatória, onde ele vai dar prioridade, pelo livre-arbítrio, a outras habilidades. Ou a nenhuma. Não é? Livre-arbítrio que seja. Então, existem essas situações, mas evoluir jamais. É mais fácil olhar assim do que qualquer coisa. Nós vamos ver alguns tipos de reencarnação. Reencarnação como solos. Eu falei aqui para vocês sobre reencarnação como solos. Eu cheguei a contar para vocês que existem espíritos que atrapalham tanto a vida da gente aqui na Terra. E a espiritualidade com misericórdia chama. Quando chega lá em cima, eles atrapalham tanto que estão lá querendo crescer, que mandam de volta, mesmo chegando ali, é como sólido, precisa ir.
pelo menos preso no corpo físico, você deve escapar. Então, assim, mas também existem, né, as reencarnações sucessórias, chega um estágio onde o espírito, no período da erradicidade, no período em que ele está entre o desencarne e o retorno, ele já não tem mais condições de estar ali participando de sua evolução. Então, o que acontece? Ele volta, mesmo que ele não queira, porque, como eu falei, o livre-arbítrio, ele não é pleno, ele não é total. Espíritos puros têm total livre-arbítrio. Mas espíritos como nós, que estamos em processo de evolução, o nosso livre-arbítrio é proporcional às situações, a fatos que vão ajudar a nossa evolução. Isso é proporcional. Principalmente quando estamos na espiritualidade, no nosso planejamento reencarnatório. E aí o que acontece? Eles precisam retornar. Às vezes vem como templo, às vezes vem como espíritos antimortos. Vem aquela pausa, porque ela está no processo também de aprendizado, e ao retornar se torna mais dócil, porque às vezes o sofrimento, na maioria das vezes, ainda é um meio onde nós conseguimos, que não é o ideal, o ideal é que seja por livre espontaneidade. Então aí estão as questões funções. Temos as reencarnações expiatórias. O que são reencarnações expiatórias? Quem sabe dizer? Reencarnações expiatórias, gente, são processos que acontecem conosco na nossa reencarnação, porque já nascemos com aquele processo doloroso, que não tem como modificar. Nem a ciência descobriu uma forma de resolver. Então, é um processo expiatório. Toda expiação, ela é consequência do uso inadequado do livre-arbítrio. Todo livre-arbítrio gera provas. Mas todas as vezes que usamos inadequadamente o livre-arbítrio, vai gerar expiações. E que na maioria das vezes essas expiações são solicitadas por nós na espiritualidade. Às vezes a questão da culpa está tão impregnada em nós, espíritos, que quando reencarnamos, ela se apresenta com deformações do nosso corpo físico. Nós vamos ver situações em pessoas, crianças, renascem com as mãos nos pés. Espíritos, na maioria das vezes, que vêm nessas condições, são espíritos que usaram inadequadamente pesquisas genéticas. Então, ao despertar para as leis de Deus, determinada lei impregnou o seu psiquismo, a sua falha, e ganhou sua culpa. Então, dessa forma, fica a lesão da espiritual. Como você sabe de expiação possível que está em e a família? São provas. São provas. Para o espírito, a expiação. Para a família, é uma prova. E essa prova não é de nada. Antes mesmo do reencarnar, já existe, porque veja bem, uma situação de reencarnação dessa não é uma reencarnação provisória, é uma reencarnação planejada para ajudar aquele espírito, e não só às vezes aquele espírito, mas os espíritos que estão diretamente ligados, porque quando um sofre, todos sofrem. Então, não é punição, mas é uma grande prova, principalmente de amor, para aqueles que estão responsáveis por aquele ser que veio por essas limitações. E também temos que ter o cuidado de não achar que todo ser que veio com aquela limitação é porque usou inadequadamente na questão genética. Não, existem N fatores que cada caso, para ser dito, esse caso é isso, precisaria de quê? De experiência, de trabalho de laboratório, relações de vidas passadas. Então,
Não podemos nunca chegar e dizer, fulano está sem a mão. Então é porque fulano trabalhou com questão genética, ou então é porque fulano usou a lei capião, ou fulano veio com isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Na realidade, a reencarnação é um processo de educação. O objetivo da provacionais. É essa questão que você falou. As reencarnações provacionais, sempre. No nosso estado evolutivo, não existe a reencarnação que não passemos por provas. De todos. Sempre que estamos usando o nosso livre-arbítrio, estamos gerando provas para nós. Hoje mais. E a expiação não. É sempre uma condição onde traz grande sofrimento e irremediável. E algumas vezes irremediável com a ajuda da ciência, mas que vai gerar grandes provas. Existe o fato de uma criança, que eu acho que 3 ou 4 meses, do sexo masculino, e que sofreu um atentado de um animal, onde foi arrancado seu órgão sexual. Então, na época, foi necessário fazer uma invaginação, uma cirurgia, a criança tomou hormônios e alterou seu sexo ao sexo feminino. E aí, ainda bem, cresceu com a base hormonal. Aí o espírito que nasceu, né, do gênero, no corpo do gênero masculino, é uma grande prova. Não deixa de ser uma grande prova. Principalmente, que não tenha prova nenhuma de sofrimento. Um dia, este adulto vai saber o que aconteceu com o filho. Vai ser, claro. E aí? Não é uma grande, e a grande prova para a família? Foi a melhor solução que a medicina encontrou? Foi. Não poderia ficar, né? Só com uma sonda, iluminando a vida toda com uma sonda. Mas, é uma grande prova. A começar pelos pais que tinham que dar ok. Reencarnações sacrificiais. Eu diria que a reencarnação de Jesus Cristo foi uma reencarnação sacrificial. Inclusive, ele nem precisava reencarnar. Foi uma opção, ele escolheu esse sacrifício para que despertasse, né? Porque ele escolheu não só quando ele reencarnou, mas ele escolheu também naquele momento onde ele poderia ter optado em atender às necessidades sociais e se tornar um líder revolucionário. Mas quando ele optou em se entregar e não utilizar de nenhuma capacidade que ele tinha, né, nenhum dom para evitar aquele sacrifício, não deixou de ser uma reencarnação sacrificial também. Missionários, que aí nós vamos ver, né? Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e quantos pequenos missionários nós conhecemos. Na realidade, somos todos pequenos missionários, onde, por possibilidades e por comprometimentos espirituais, muitos que sobressaem e traz tanto benefício, né, para a humanidade. Mas se nós observarmos, mesmo em nossas famílias, nós temos pequenas missões, todos nós. Os pais, como os pais, têm a grande missão de educar o seu filho. Os filhos têm a grande missão de acolher os seus pais da juventude, mesmo que não acolha a juventude, até a lei, desde que ponto, não, já falamos, até a lei obriga. O idoso, por lei, ele precisa ser amparado pelo filho. Então, algumas pessoas dizem assim, Jane, podem dizer, Jane, mas se a reencarnação, como processo educativo, o objetivo é evoluir. Porque o mundo continua pior do que era antes. Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Se tudo é evolução, por que o mundo está pior do que o que era antes? E aí eu volto a pergunta para vocês. Será que o mundo está pior do que o que era antes? Vamos analisar. Será que o mundo está pior do que o que era antes? E aí eu volto a pergunta para vocês. Será que o mundo está pior do que o que era antes? Vamos analisar. Vamos analisar.
Vamos analisar para a questão social, violência. Claro, hoje, com os meios de comunicação que nós temos, é muito mais fácil tomar ciência de tudo que acontece. O índice de mortalidade está grande, a violência está muito grande. Mas o que é que diferencia nossa época de hoje para a época de 100 anos atrás, onde não existia nem lei que condenasse a violência, o assassinato? Sabe a diferença? Comprova a nossa evolução, nossa categoria, a nossa indignação em relação ao fato. Porque antigamente, acontecia, poder ser até em menor quantidade, mas era natural. Pessoas morriam com 30, 40 anos, pisavam um pé de contrariado, chegavam ali e matava, porque matou você porque ele pisou no meu pé. Pronto. Ah, matou. Então, veja bem, nossa indignação em relação ao fato é que nos comprova que estamos evoluindo, mesmo a passos lentos. Mesmo então, assim, isso é uma parte. Vamos dizer outra questão, a questão moral. Antigamente, crianças que nasciam mutiladas, crianças que nasciam no sexo feminino, eram assassinadas pelos seus pais. Porque a lei, a sociedade moral, a moral social, permitia isso. E aí foi substituído por quê? Foi substituído isso pela questão do aborto. O aborto, então, também. E moralmente, o que uma coisa naquele momento é aceitável para a sociedade, em outra época já não é. Então, o aborto ficou sendo uma pena menos leve. Aí o aborto se substituiu para pílula. A pílula, então, passou a ser melhor do que o aborto, porque não chegava a tirar a vida do que já estava ali. Mas tinha muitas complicações, né? E aí se passou para quê? Pelo mesmo. Mesmo que não fosse para se prevenir das doenças sexualmente contaminadas, né? Contagiosas, mas foi uma forma também de anticonceptiva. E aí vamos ver sociedade onde isso é feito, outro não. Então, na realidade, a questão da evolução moral é importante sim, mas não esta moral social, a moral espiritual. Os princípios cristãos, onde eu estou me melhorando. Até que ponto essa reencarnação minha está sendo útil, eu estou usufruindo de todas as oportunidades que ela está me dando. Comecemos a usufruir o café da maledicência. Porque a maledicência, eu acredito que é um dos piores, das piores falhas morais. A maledicência, você não dá nem oportunidade ao outro da defender. Você lança o veneninho e deixa no valor. Então, são pequeninos pontos da nossa moral, do nosso caráter, e que com certeza esta vida nos dá a oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio para tentar nos melhorar ou para continuar com nossas tendências de outra vida. Então vamos ficar atentos para esses sinais. Isso é importante. E as missionárias que eu falei agora, né? Grandes missionários e também todos nós das nossas pequenas missões. E aí, com o nosso processo reencarnatório, para que nós reencarnemos, nós esquecemos o passado. Esse esquecimento do passado é mais uma misericórdia de Deus, onde é um mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso e de vingança. Esquecer o passado, que não se esquece totalmente. Esse passado, que nós falamos aí, são aqueles núcleos que geraram emoções, os núcleos emocionais, que foram importantes para nós, que continuam gravados
através do parecido, mesmo da carne, ele fica na frente. Em algum momento da nossa vida reencarnatória aqui no planeta Terra, se for necessário, ele vai aflorar. Já aconteceu com vocês situação de vocês dizem assim, ora, eu não vou fazer isso. Por que, eu não vou? Eu tenho certeza que se eu fizer, vai dar isso. Mas como é que você sabe se você não fez ainda? Eu nem vou pensar, porque eu tenho certeza que vai acontecer isso. Então, essa certeza, essa intuição, essa certeza, não é nossa vida. Já são experiências que são grandes coisas. Principalmente as pessoas, os empreendedores, as pessoas de área de saúde, quantas vezes, eu contaria na televisão, porque toda a equipe médica e um chega e faz diz assim, não, vá ali que você vai. Então, assim, foi daí que surgiu essa experiência, já foi iniciada. Mãe, então, tem muito isso, meu amigo, não faço assim, por isso assim. Está bom, o processo é dele. Às vezes a gente nem passou aquela experiência que ele está passando nessa vida. Mas como erros espíritos milenares, por ter de experiências, está lá, está no esquecimento, mas não total. O esquecimento não é total, mas ele é providência. Por quê? Imagine se eu me lembro que aquela pessoa que está ali como meu filho foi um algoz meu de outra vida. A pessoa, que situação? Porque aquele filho que está ali, meu filho, que hoje é um homem, foi o meu marido de outra vida que eu amava e que era uma vida muito melhor do que a que eu tinha com o meu marido agora atual, que era o pai dele. Gente, isso não é só. Então, esse crescimento é misericórdia. E também, seria muito fácil as nossas provas, eu saber que Marilu, né, me magoou em determinada questão de outra vida, mas Marilu agora está aqui comigo e eu sei que foi aquilo que ela me magoou. Então, eu vou trabalhar exatamente isso, então tudo que Marilu fizer, eu já vou saber, não, mas ela me magoou aqui, então eu vou nem oportunidade ela fazer de novo. Não, o merecimento está exatamente aí. É que seja respeito e que seja digerido psicologicamente de outra forma. Aí está o nosso mérito. Nosso refazer, um refazimento nesse sentido. E não um refazimento com redenção, com castigo. De jeito nenhum. Somos espíritos em processo de evolução. O esquecimento é parcial, fica em estado latente todo o conhecimento aprendido em outras existências. Inclusive, algumas vezes, nem vem em estado latente, vem em estado expositivo. Crianças, né, na meia-idade, já com tantos dons, com tantos talentos. E aí? Não sei explicar. Até hoje, isso está pensando. É muito fácil a gente entender, porque realmente está claro. E aí vamos para os objetivos da reencarnação. Tudo isso que eu estou falando é para chegar exatamente no nosso tempo. Educação, reencarnação, um processo educativo. Tudo isso faz parte, mas eu não cheguei exatamente aqui. Objetivos da reencarnação: exercitar uma nova virtude, qualidade, inteligência que ainda não tenha sido desenvolvida. E também, gente. Tanto sacrifício, né, para retornar ao corpo físico, deixar a espiritualidade, onde estamos tão mais livres, entre aspas, a maioria, que pode planejar sua reencarnação, para voltar ao corpo, onde vamos ficar também, entre aspas, aprisionados, prisioneiros, sem lembrar o passado. Então tem que ter um grande objetivo para isso. E como todos nós já somos espíritos com uma determinada inteligência, se estamos aqui, é porque realmente o objetivo é bom. E não saímos. Então vamos exercitar uma nova virtude, uma qualidade, uma inteligência. Por quê? Porque não temos condições de uma única reencarnação. É muito pouco tempo para que possamos exercitar e aprender
todas as atividades necessárias para a nossa evolução. Então, uma dose de cada vez. Imagina, tem pessoas que, nesta vida, nesta encarnação, tem transformações de nível superior. Sim. Então, você imagina que vai variando essa coisa. Então, essa pessoa já está alcançando uma grande evolução em nível intelectual. Não estou falando de inteligência, estou falando de intelectual. Porque uma outra pessoa que tem toda essa capacidade intelectual, também tem uma família assim, formada em nível superior, com MBA, com proposta de emprego imediato para o mestrado, como deixou tudo, você como está no novo, portanto, que pode fazer, cada um com suas necessidades. Então, como explicar? A necessidade é assim, está também na vida, porque já foi, inclusive, oferecido para fazer curso de piloto, não quis, porque primeiro ficaram, mas conseguiu uma bolsa. Então, o curso não quer, porque ele está ficando com público. Então, essa necessidade desse filho. Veja bem, já em outras habilidades, né? Pessoas que a família está tão orgulhosa de estar fazendo uma área, uma pesquisa, uma coisa ou outra, deixa tudo e vai para a área da arte. Vai ser um grande músico, um grande artista, um grande ator. Com esse tempo, ele absorvia para conhecer com isso. As mães, os pais diziam até que era bem mais filha. Que bom, é sinal de evolução. É sinal que nós já estamos conseguindo perceber a imensidão das nossas necessidades reencarnatórias. E colocar numa posição que ainda não se tenha colocado. Nós conseguimos aprender com a experiência do outro, conseguimos, mas nós só conseguimos aprender com a nossa própria experiência. Quantas vezes nós, por amor, queremos colocar o outro em determinada situação, por saber que já teve iniciado aquilo, principalmente quando essa relação entre pais, filhos, irmãos, irmãs, acolha, aconselhe pelo solicitado, mas vamos respeitar o momento do outro. É o momento do outro. Principalmente quando aquele outro já é maduro, já é de maior, já tem uma certa independência. Então, ao mesmo tempo, ainda temos uma grande tendência, e quando se trata de questões de relacionamentos amorosos, culpar o companheiro. A filha é minha, mas culpado é o homem que está com ela. Não existe culpado. A opção é dela, eu a amo e preciso respeitar. Se tiver dor, você aqui vai colher. Jamais ela pede dizer, viu, eu avisei. Não. Alertar com a moralidade devemos. Mas a vida dos nossos filhos é como o Carlos de Branda dizia. Eles vêm através de nós, mas não são nossos não, são do universo. Então a evolução reencarnatória também passa por isso. Por você aceitar e vivenciar situações que o outro pelo livre-arbítrio está vivenciando. Isso também é realidade, gente. Reparação dos enganos. Essa reparação dos enganos não é uma reparação de redenção. Não. Reparação dos enganos é a pessoa passar a fazer sua autorreflexão, a observar qual é a minha tendência. Eu tenho uma tendência a isso. Mas por que eu tenho? Pode estar tudo dessa forma, mas se eu chego nesse lugar, ou se eu participo dessa experiência, a tendência é isso. Por quê? Então eu preciso melhorar. Mas não é me redimindo, não é me contando, não é falando desculpa, não. É fazendo sua mudança interna. É fazendo um redirecionamento para as questões, para os sinais da vida. Então, isso é importante. É a gente ter essa certeza
de que reparar enganos é não colocar culpa no seu psiquismo para que não atraia pessoas, ter a certeza que se enganou, que enganar faz parte do nosso processo, faz parte do nosso estado nessa ordem que vivemos, saber fazer diferente, da melhor maneira que seja possível. Lembra no álbum da viúva, do Evangelho? Ela deu tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha era um sexo, ela deu. Não sei se se chamava, agora da época. Era um. Mas era tudo que ela tinha que ele deu mais. Porque deu tudo que podia. Então, não comporta angústia, não comporta desespero, não comporta culpa. Ah, porque agora que eu estou conhecendo o Espiritismo, agora que eu estou conhecendo a Igreja de Deus, eu estou vendo o quanto eu falei, o quanto eu parei. Então, ninguém pode viver no ontem nem no amanhã. E planeja, é importante. Mas lembrando que aqui no nosso planejamento, existe um planejamento muito maior, que é o divino, e que sabe exatamente não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E esse saber que nós precisamos é uma misericórdia do Pai. Então, algumas vezes, hoje conversando com uma pessoa da minha família, a pessoa passou por um processo, né, de experiência religiosa, onde levou muitos anos em uma outra prática religiosa, onde se sentia sempre humilhada, coagida, e sempre dizia assim, não, você tem que suportar tudo por amor, você não te guarda. E eram coisas dessas matérias. E a pessoa passou a ser espírita, tem mais de 10 anos, mas em alguns momentos eu ouvi a pessoa falar um certo escárnio sobre a prática da religião anterior. E hoje eu conversando com essa pessoa, nós chegamos à conclusão de que todo o sofrimento que essa pessoa passou na prática religiosa anterior espírita foi um mal que vem de Deus, e assim podemos dizer. Porque foi providencial. Inclusive, o que trouxe esta pessoa para o espiritismo foi exatamente o sofrimento que passava essa outra prática religiosa. E aí nós temos uma tendência sempre de dizer assim, isso não me convém mais, não é? O que me convém é isso, porque realmente está sendo bom para mim. Não é? Quero uma reencadeira prestou. Não, prestou muito, porque foi a válvula propulsora que fez com que a pessoa fosse em busca de situações melhores. Então, nem todo mal que chega para nós, que a gente acha que seja mal, é realmente mal. Muitas vezes, é aquilo que nós precisamos naquele momento para que possamos despertar para uma situação melhor. Então, pedir sim, pedir eu obterei, mas nós vamos ter exatamente o que pedimos, mas da forma que precisamos ter, naquele momento. Colocar em prática aquilo que estudou e conheceu no mundo espiritual. E aí, nesse item, nós vamos ver quantas pessoas, vocês agora que estão adentrando o espiritismo, que já estão classificando, quantas pessoas são inteiras, que são espíritas natos, não sabem que são. Quantas pessoas que praticam os princípios cristãos, da caridade, da sua conduta mesmo no dia a dia, e se dizem ateus? Não é isso? Então, estão colocando em prática conhecimentos que tiveram na espiritualidade, porque o próprio Jesus não deu a religião nenhuma. Então, o que importa é isso. É nós interiorizarmos, né, os princípios que o Cristo nos trouxe e trazer para a nossa próxima. Então, isso é importante. Aí sim, a nossa reencarnação está realmente sendo aproveitada para o seu objetivo, que é a educação do espírito. Evoluir o espírito através da educação. Isso nós já falamos, porque eu posso ter todo o intelecto, eu posso ter todos os QIs de inteligência, mas eu não ser educada. Então, diz assim, a educação de família, né? De berço. Não é? Mas a educação de berço. É um doutor, mas não tem educação. E a educação do espírito
ela se dá através dessas diversas experiências. E para ter noção dos testes de experiências, precisamos ainda estar reencarnados. Internauta. Bom? E, gente, enquanto nós estamos em uma colocação artística, alguém quer fazer alguma colocação? Ficou alguma pergunta para agora? Nada? Ótimo. Adoro quando alguém tem uma pergunta para poder a gente aprender mais. Sim. Na verdade, é sobre um ponto polêmico que é o aborto. Justamente a gente vem colocando nesse curso básico, colocando nesse curso básico que existe livre-arbítrio. Em muitos casos a gente escolhe ir em uma determinada família para reencontrar outros espíritos com quem se vão vivenciar algumas coisas. A dona Aula, em uma das aulas, colocou que o aborto, que a gente tirasse a questão da culpa do aborto, né, que ele não geraria karma nenhum. A minha questão é a seguinte: se nós precisamos ir a um determinado povo, num determinado grupo de pessoas para viver uma certa experiência, e se a mãe decide, por seu livre-arbítrio, interromper essa gravidez, como é que isso não gera nenhuma consequência, se afinal há necessidade daquela experiência? Eu sou mãe, então eu fiz um aborto. Eu não era espírita. Então agora eu sou espírita, mas eu percebi, viu, gente? Não sei se eu fiz em outras vidas, né? Eu não fiz, mas posso ter feito em outras. Então, eu agora sou espírita e o que acontece? Eu estou muito preocupada porque eu sei da responsabilidade de receber o espírito, sei da necessidade do espírito de reencarnar para poder evoluir, e eu não recebi. Eu, pelo livre-arbítrio, pela minha ignorância, por desconhecer determinadas leis, eu decidi ser instituído. E aí, como é que fica a minha situação, a minha responsabilidade? Veja bem, culpa jamais. Se eu errei, foi por ignorância. É isso? Eu errei por ignorância, não erraria de novo, não faria novamente. Eu não tenho que eu carregar a culpa daqui. Segunda coisa, vamos trocar a culpa e a redenção pela responsabilidade que vai nos levar a quê? A ação. A culpa sempre leva a redenção, né? Ah, que absurdo, eu cometi, então toda criança que eu for ver, eu vou achar que poderia ser aquele filho que eu tive, que eu não quis ter, que eu proibi, ou que eu ajudei alguém a fazer o aborto. Não, eu vou me responsabilizar por isso que eu fiz. Mas me responsabilizar parcialmente, que foi por ignorância, e vou criar uma ação, um movimento interno em relação àquilo. Que movimento interno seria esse? Primeiro de todos, a consciência da nossa pequenez. Nós somos tão pequenos diante do projeto, diante do planejamento divino, somos muito pouco para provocar que o outro ser, como nós, venha sofrer grandes consequências porque não permitimos que ele viesse. Tenho certeza que todo espírito que necessita de reencarnar, que fez o seu planejamento, mesmo que isso tenha sido frustrado por alguma atitude daquele núcleo familiar, ele não vai deixar de reencarnar. E se for preciso, ele vai reencarnar na Terra em parente próximo, se ele precisar vivenciar com essa pessoa. E digamos que a família seja de 4 pessoas e que não tenha ninguém para fazer essa gestação, ele vai nascer no vizinho. E por alguma razão, nós vamos amar aquela criança como se fosse nossa, sem saber por quê. Então a providência divina é misericórdia. Não tem porquê passou, como eu falei nesse instante, não podemos dizer o que passou. Podemos utilizar as experiências passadas para nos ajudar a crescer na presente, porque a futura, a Deus e ao nosso livre-arbítrio pertence.
Tá bom? Respondeu? Agora tem um rapaz que me chamou de cachorro. Eu vou formular a pergunta, chamando o primeiro parágrafo. Né? Sim. Já que o Espírito ele vem à Terra para evoluir, né? Primeiro vai se conhecer, né? Se conhecendo para evoluir. Né? Porque assim, a numerologia, a astrologia, ela dá certas ferramentas para as pessoas conhecerem. A psicologia dá outras. Né? Que ferramentas o Espiritismo dá? Né? Exercitar virtudes, qualidades, inteligências, né? Eu quero dizer assim, basicamente essa, porque às vezes a pessoa tem até limitada por certas inteligências. Isso. Vamos dizer assim, eu gostaria, eu tenho habilidades para artes. Isso. Só que eu gostaria de desenvolver para a parte de exatas, mas eu tenho dificuldade. Colocar em prática aquilo que estudou. A maioria dos encarnados consegue 30% colocar em prática aquilo que foi planejado lá. Então, eu não tenho um e-mail para mandar assim, olha, vai por aqui. Isso. Veja bem, pelo que eu entendi, a sua pergunta é basicamente assim. Se precisamos exercitar diversas habilidades para o crescimento, não é isso? E que na maioria das vezes existem limitações no nosso processo reencarnatório, como é que o Espiritismo, que ferramenta que o Espiritismo nos traz para isso? Mais ou menos assim? Bom, vamos por partes. Primeiro, o Espírito não precisa se conhecer para evoluir. A evolução é compulsória. Independente dele se conhecer ou não, ele pode até ter não, mas ele vai ter que vir para fazer evoluir. Lembra que eu falei que era a única fatalidade do Espírito da evolução? Então ele vai evoluir sempre. Segundo, quando eu pedi para você fazer essa espiral aqui, é exatamente para trazer essa questão. Esse primeiro parágrafo, quando nós colocamos exercitar uma virtude, qualidade, inteligência, ainda não tenha sido desenvolvida, é que a evolução, nossa evolução, nós espíritos, evoluímos em espiral. Eu aqui vou desenvolver uma habilidade nessa encarnação, nessa outra vou desenvolver uma outra. Aqui eu posso vir um PhD, porque eu preciso desse intelecto, em alguma área, então eu preciso do intelecto, da inteligência nessa área, para vivenciar os processos educativos dessa encarnação. Mas nessa aqui, eu posso até ter vindo tão prepotente, por ser tão inteligente, ter magoado tantas pessoas, ter tido tantas perdas por conta disso, perdas sentimentais, emocionais, que eu escolhi pelo meu livre-arbítrio, na próxima encarnação, vir em um ambiente ou em um país com analfabeto. Quantos analfabetos nós conhecemos, sábios? Muitas vezes é aquela pessoa que não é alfabetizada, que não tem nenhuma cultura declarada. É aquela pessoa que muitas vezes está na cozinha das nossas casas e nos diz palavras sábias. O Espírito são vontades adquiridas em várias encarnações diferentes. Então, essa evolução, esse atendimento, esse exercício de virtudes, não se dá em nenhuma encarnação. Se dá em várias encarnações. Vai chegar um ponto em que nós não vamos precisar mais reencarnar, podemos até reencarnar como uma reencarnação sacrificial, ou uma reencarnação com a grande missão. E o Espiritismo nos traz, Espiritismo para mim, que acredito que para muitos espíritas, é como uma lente de aumento. Eu estou até usando uma lente, uma lupa para o meu trabalho, que eu já observo agora de tão miudinho. Então, vamos de aumento no sentido em que nos possibilita uma visão mais ampla de nós como seres imortais, espíritos milenares,
Então, através desses ensinamentos do Espírito, da própria reencarnação, nós temos essa ampla possibilidade de que o que não conseguimos fazer, o que não conseguimos desenvolver uma habilidade dessa, nós vamos com certeza continuar o aprendizado na espiritualidade, porque não existe austeridade espiritual, e foram retornados aqui. Isso não quer dizer que eu vou ser advogados. Tem toda uma intercorrência, tem até mesmo as questões sociais, onde a maioria das pessoas. Você quer falar sobre isso? Onde a maioria das pessoas se formam, desejam aquilo e ficam desempregadas. Mas essas são questões sociais, e nós vamos ver isso muito bem também na aula de liberdade e igualdade na sociedade. Vocês vão ver. Consegui responder também? Alguém vai fazer uma colocação? Isso. Mas essas pessoas que nascem, você falou, vêm na encarnação, quer ver, mas muitas vezes nem desenvolveram conhecimento naquela área, só que em outros aspectos, moralmente, por exemplo, não consideram. Que isso não sirva de consolo para ninguém. Porque o ideal é que o PhD, não é? Já tenha um determinado nível educativo, não só moral, mas acontece. Acontece que o espírito, ele vem, o PhD, ele vai dizer, olha, nós vamos estar numa encarnação melhor que estivemos em qualquer uma outra. Mesmo que venhamos analfabetos, já temos passado por uma outra como PhD. Sabe que deu? Vai entender a mensagem que eu quis passar? Então é isso aí. Não necessariamente ele precisa ser analfabeto em uma, PhD em outra, cristão em uma, crente na outra, no candomblé em uma, espírita em outra, não. O espírito, o seu planejamento das missões que faz a seguir, ele vai realmente, através do seu livre-arbítrio, através do seu estágio evolutivo, também ser concedido pela espiritualidade superior, situações de práticas, de exercícios de tendências de qualidades necessárias para o melhor que ele possa ter de reencarnação. E aí, voltando um pouco do que você falou, eu não complementei. De que forma isso vai se dar? Através dos espíritos amigos. Todas as vezes, na maioria das vezes, quando não estamos sobre nenhum efeito de tóxicos, mesmo legais ou legais, que vamos ter algum procedimento que vai encontro com as leis de Deus, e muitas vezes de encontro com o nosso planejamento reencarnatório. Se não se tivesse uma voz muito de serviço, será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer? Mas pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa limitação física, até mesmo pelo nosso esquecimento do passado, algumas vezes, a depender das circunstâncias, temos a tendência de fazer. Ainda tem a sensibilização, eu nem estou aí, eu vou para o fundo do poço, mas pelo menos fui. Pior é que a comissão não quero fazer. Não, nós falamos por aí. Sempre que vamos ter alguma atitude, principalmente no que toca as questões afetivas, com o outro, precisamos avaliar. Primeiro, será que é isso mesmo que gostaria de fazer comigo? Que comprometimento eu vou arcar tendo esse procedimento? Isso acontece muito nos relacionamentos entre homem e mulher, nos relacionamentos amorosos, né? Onde a mulher, pela sua própria formação, sua própria constituição psíquica, ela se envolve porque está emocionalmente envolvida. E o homem é diferente. Ele se envolve, a maioria das vezes, por uma questão hormonal. Então, precisamos ter cuidado com os nossos amores, principalmente. Deixar ser pessoas muito claras, né? Porque as entrelinhas é que muitas vezes nos compromete. Bom, agora ele sentiu a verdadeira tendência do meu trabalho. Próximo. Vamos lá? Aprender sempre. Então vamos ver. Os traumas de outras vidas podem gerar, na nossa reencarnação, desta nossa reencarnação, doenças congênitas.
Por quê? Porque existe, lembra do perispírito que eu conversamos naquela outra aula? Existe o MOB, que é o modelo organizador biológico, que está acoplado ao feto no momento da reencarnação, célula a célula, inclusive penetrando na corrente sanguínea, e que, inclusive, pode haver alterações cromossômicas. Inclusive, pessoas, quando eu estava assistindo um filme que eu não lembro muito o título, mas era assim, uma doença, é um médico aqui que me deu ajuda, é uma doença, chama de golpe, é uma doença onde os músculos vão se deteriorando. Durante a família, 2 filhos tinham essa doença, um não tinha. Então, veja bem, é uma doença congênita? É uma doença congênita. Mas esses espíritos também ligados às doenças congênitas já deveriam estar impregnados no seu perispírito, né? No seu espírito, essas questões, principalmente culpa também, onde foi outra alteração para que os dois viessem assim, o outro não. Então, aí entra o quê? Nessa questão de punição. Nós precisamos, enquanto estamos aqui, nos libertar disso, para que quando retornemos, não tenhamos nenhuma, vamos dizer assim, nenhum risco de estar trazendo lesões espirituais que vão se somatizar no corpo físico. Nossa reencarnação começa agora, nosso planejamento. Agora, vamos falar. Agora a questão da doença congênita. O problema é bacana pessoas que nascem já com certas doenças, né? A gente está falando de certamente uma ligação espiritual, mas hoje, né, assim, se bate cada vez mais na tecla da ciência de explicar várias doenças que necessariamente não tenham a ver com a questão da espiritualidade, né? Tudo tem a ver com a questão espiritual, questão espírita. Então, tudo que vivenciamos tem. Agora, como você falou, necessariamente não quer dizer que seja expiação. É isso? Por quê? Porque, por exemplo, tem muita coisa que se transformou, né, na sociedade, como a questão da alimentação, a questão dos nossos hábitos, de uma maneira geral, que levam à propensão do aparecimento de certas doenças. Né? E aí, Por que essas doenças aparecem em um, não aparecem em outro? Por que em algumas famílias? Por que em algumas famílias 2 irmãos têm câncer de mama e uma outra não tem? Tudo interfere, como eu disse, tudo é espírito. Provavelmente aquelas 2 poderiam ter uma maior sensibilidade psíquica que somatizou exatamente no complexo cardíaco onde está constituída a mama. E já está inclusive comprovado pela ciência que a maioria dos cânceres de mama está associada a processos depressivos, de angústia, a síndrome do coração partido. Então, olha o espírito aí agindo. Então, precisamos nos educar, não apenas lembrar disso quando estivermos encarnados na dimensão espiritual, mas agora, já começar já. Porque não fez, não serve depois. Mas se puder agora fazer, começar a educar, desde a questão alimentar até a questão sexual. Tudo precisa de educação. É tudo que não podemos passar sem. Por exemplo, eu tenho um marido que eu amo, é meu marido, mas eu não consigo ficar sem ele. Não é meu marido, eu sou a dele. Porque é ele que me tem. Eu sou dependente dele, eu não tenho ele, ele me tem. Eu é que não consigo viver sem ele. Eu tenho um som maravilhoso. Todo dia, até aquele movimento, eu boto no ouvido, mas eu não quero, porque vai passar 7 anos, gente, caramba, tem 37, eu vou todo dia no ar nos ouvidos, eu não consigo ficar sem ele. Ele não é seu, você pertence a ele. Tudo que não conseguimos passar sem, não nos pertence. Nós pertencemos a ele. Os vícios, as paixões incontroláveis, então precisamos estar atentos a esse sinal, que é um dos
grandes propósitos da nossa libertação. Começar a ter a consciência que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Ninguém vai ser narciso, mas precisamos ter essa certeza. Felicidade nossa, responsabilidade nossa, mesmo que envolva terceiros, caso os terceiros queiram estar envolvidos. Diga. Você tem uma determinada doença congênita. Sim. E veio os seus separados. Sim. Através do DNA. Sim. Só que essa doença congênita, Sim. ela se demonstra, aparece, mas você convive com ela e ela não agride perante a sociedade. Uhum. Mas, em determinado momento, essa própria sociedade que está em volta de você começa a se manifestar através de atos como burro, atos como assédio moral, que faz com que aquela doença congênita que você tem apareça, se agrave, podendo levar até ao suicídio. Certo. E aí nós vamos ver que às vezes não é coisa congênita, basta não ser muito bonito e já está sofrendo bullying nas escolas, né? Nos Estados Unidos mesmo existe um índice muito grande disso. Então, essa situação, primeiro, ter uma doença congênita e administrar e viver bem com ela já é uma grande prova alcançada. Não conseguir se superar em relação ao que a sociedade traz de volta é um desvio de propósito de livre-arbítrio, quando vai precisar de toda uma ajuda psicológica, toda uma ajuda psíquica e toda uma ajuda espiritual. Então, é todo o processo. Então, assim, todos aqueles que se sintam nessa situação, que conheçam alguém que está nessa situação, não precisa cuidar da espírita, não. Mas tentem dar toda a ajuda possível, porque realmente parece que está sendo um dos males do século, é o bullying. É um trabalho, inclusive, que eu acho que está faltando a educação moral. Porque estou colocando a responsabilidade toda para as escolas, quando é um trabalho que precisa ser começado na própria casa. Quando a criancinha, todos devem saber, aquela questão de alguém estar sendo, digamos, estigmatizado por ser algo que diferencia dos outros. Então, aquela criancinha, quando vê o pai e a mãe criticando determinada situação, ou olha para mim, vai ser muito ruim, mas é gordo, principalmente quando se trata de obesidade. Gente, pelo amor de Deus, então, assim, é uma questão de educação mesmo, tanto no espírito como a educação doméstica, que também está envolvendo a educação do espírito. É uma grande responsabilidade. É uma grande prova isso aí, não só para. É uma expiação para esse espírito que tem essa doença genética e que a medicina não conseguiu a cura. É uma expiação porque é algo que é irremediável e que é sofrido. E é uma prova muito grande, não só para esse espírito, como também para aqueles que convivem. Né? E o Evangelho nos diz o quê? Os escândalos existem e vão existir sempre. Jesus disse isso. Mas mais aqueles que os provocar. Então, todos esses espíritos envolvidos nesta situação constrangedora, em algum momento, eles vão responder à sua própria consciência por essas atitudes equivocadas. Doenças adquiridas, algumas vezes, no transcorrer da nossa reencarnação, nós adquirimos doenças, inclusive essa doença, que eu falei ontem dos irmãos que tinham, acho que é pouco, uma doença, é uma doença onde a células não conseguem quebrar os açúcares. E aí as crianças começam a deteriorar os músculos, e foi um filme verídico, porque existe uma pesquisa muito grande de uma enzima, onde ele conseguiu, né, essa enzima, fabricar essa enzima em laboratório. Interessante que eu achei lindo desse filme é que no momento que as duas crianças elas se colocam para a experiência, eles ficam internados no hospital e os pais vão lá esperando a enzima entrar no sangue, né? Para ir para as células. E de repente os pais ouvem os dois filhos
ri sem parar. E aí o cientista vai chegando, chega até com um tiro assim, na parede, e aí ela observa e faz assim, as vizinhas estão fazendo uma coisa, estão quebrando os açúcares das pernas. E a menina, ela chega até a reação, e é coisa verídica, é um filme comprovado mesmo, científico. Aconteceu, isso eu achei muito interessante. E o esquecimento do passado ajuda na aprendizagem, porque imagine a diferença entre aqueles que vêm para uma aula com um conhecimento bem básico do assunto, aqueles que não vêm com conhecimento nenhum e aqueles que chegam com conhecimentos equivocados sobre o assunto. Com certeza vai ser muito mais fácil, tanto para quem está apresentando o assunto, como para quem está ali para o aprendizado, aquele que vem sem ideias equivocadas. Então, imagine se nós já trouxéssemos na nossa consciência, não é? Atitudes equivocadas, tendências latentes, tendências que estivessem sempre explorando em nossas vidas, em relação a determinadas situações. E dificultar a nossa aprendizagem. Então, importante às vezes nós esquecemos que somos espíritos milenares e vamos ver aquela situação nova como uma situação nova. Só que não é. Provavelmente é uma situação que está se apresentando novamente para nos dar a oportunidade de fazer de forma diferente. Agora, processos educativos envolvem família, características físicas, nível social, meio intelectual, meio moral, encontros e reencontros. Acho que aqui já falamos sobre isso, né? Está bem claro. Em relação aos encontros e reencontros, mais uma vez, vamos ter cuidado com o nosso próximo. É uma pessoa que nunca nos faz nada naquela hora de antipatia de graça. Por que não tem essa antipatia de graça? Então, o que é que nós espíritas aconselhamos? Se essa antipatia de graça, se você está no ambiente que propicia uma aproximação, aproxime-se, porque a antipatia é sua, não é da pessoa. Então, se você tem algo contra alguém, tente resolver o mais rápido que você puder, porque é um problema seu. Se eu tenho algo contra Ana Paula, é um problema meu que me aflige, que me incomoda. Toda vez que eu vejo Ana Paula, eu faço mal porque é uma energia que eu gosto, mas eu estou aqui no mesmo ambiente. Por que eu não tento me aproximar? Sem armas, sem para me cercar, porque de repente o que tem nela que me incomoda, que eu não teria consciência, chegou outras vidas. Pode ter sido procedimentos que ela tenha tido igual ao que eu tenha tido, e que me causou dores, desconfortos, e que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar com ela uma outra forma da vida. Isso é importante. Agora, também assim, lembrando que pelo fato do processo educativo se dar em espiral, nem sempre uma questão que foi mal resolvida aqui vai surgir a oportunidade de ser resolvida logo em seguida. Vai estar ali aguardando o momento certo. Existe todo o envolvimento, né? Família, característica física, nível social, tudo isso vai haver outra coisa. Nossa reencarnação, nosso planejamento pode ser alterado a qualquer momento pelo nosso negativo. As expiações não podem ser evitadas, mas podem ser vividas de formas diferentes de acordo com a nossa forma de enxergar o processo. Existem aquelas mães que, porque tem um filho com uma determinada... Por exemplo, a minha mãe ela tem Alzheimer. Minha mãe, ela tem Alzheimer, está na fase já intermediária. Eu conheço outras pessoas que têm mães que têm Alzheimer também e que parou a vida. Porque claro que vai chegar um estágio em que, se a mãe viver mais tempo e a pessoa não tiver condições financeiras para contratar cuidadores, vai ter que viver só em função. Vai ter que não, deve. Dividir com outras pessoas se puder, não é que acontece assim. Então são formas e formas de... Outro dia conversando
eu disse assim, gente, eu amo tanto a minha mãe, que eu peço a Deus que tenha misericórdia, não deixa ela chegar na fase terminal. Mas eu digo que amor é esse? É um amor que liberta. É um amor que liberta. Eu não quero que leve, mas eu peço que, nem todo merecimento deve meu, que ela não chegue à fase vegetativa. Porque todos nós sabemos que o Alzheimer, a tendência, quer dizer, a parte, né, é essa aí. Então, é porque eu não amo? Não. É porque quem ama, a gente liberta. Então, tudo isso passa pelo nosso processo educativo. Talvez, se eu não tivesse ainda me educado em relação à morte, com um pouquinho de educação que eu já consegui, eu diria não. Fique até o último momento, egoisticamente, eu quero saber que minha mãe está grávida, nem sabe a filha dela, mas eu quero saber que ela está ali. Está sofrendo, ela está ali. Então, eu não acreditaria na vida após a morte. Então, são esses conceitos, esses pequenos detalhes que precisamos começar a estar juntos. As coisas ficam mais leves. Quando a gente começa a trabalhar aquela questão de que não eu que tenho a vida que eles têm, a gente passa a ter tanto sofrimento, quando o vidro de perfume cai, cortado, cai no chão, quebra. Certo? Não se desesperar com as coisas que precisam ser resolvidas a nível material, porque se for necessário, vai conseguir resolver. Se for necessário, vai conseguir resolver. Vamos lá? Aí a profissão mais administrativa, né? Ratificando o que eu falei, a questão da família, do meio social, onde todos nós nascemos na família que precisamos nascer. Por isso que precisamos também ter muito cuidado com as questões adotivas, adoção, nada contra a adoção, mas precisamos ter atentos aos sinais. Então, algumas vezes nós podemos ajudar sem precisar tirar do núcleo familiar e aquele que precisa ouvir. Quando ele tem seu núcleo familiar, né? Alguns nem tem. Nem sabe nem onde está, nem onde existe. Vamos lá? Características físicas. A questão de características físicas, eu coloquei até mais, mas chamando um pouquinho a atenção. A evolução que a ciência já chegou, né? Ao ponto que já chegou, onde nós já conseguimos as alterações anatômicas, as mudanças de sexo, onde nós já conseguimos, com as cirurgias de obesidade, para ainda ter um recorde, pessoas que eu conheço que engordam para poder o plano autorizar a cirurgia. Nada contra. Mas assim, a transformação física requer uma transformação psíquica e, por extensão, espiritual. Toda mudança física deve anteceder, primeiro, a mudança psíquica, espiritual, por extensão da espiritual. Imagine, eu tenho 90 quilos. Eu tenho 90 quilos. Claro que ninguém é satisfeito de ter 90 quilos. Mas tem um problema de tireoide e tudo mais, e a gente se acomoda também, né? Porque gosta de comer, é bom. E aí eu não estou desesperada para ter 60 quilos, 54. Não estou desesperada. Claro que a saúde é importante, mas digamos que eu não tenha essa consciência, essa urgência, até de dizer assim, quando eu já ouvi algumas pessoas dizerem, que respeito, não me incomodo de fazer a cirurgia, porque se eu morrer, pelo menos eu morro mais. Eu me incomodo. Eu preciso morrer gorda, não é a questão de ser uma coisa ou outra. Mas digamos que eu quando eu pensar, eu faço a cirurgia, eu vou perder rapidamente o peso, mas psiquicamente eu vou continuar me sentindo da forma que eu sou e espiritualmente, perispiritualmente, vai haver um encontro entre corpo e psiquismo. Então é importantíssimo, primeiro, se trabalhar a questão. Tanto que eu esqueci a gente, eu já estou consciente de que eu preciso fazer, eu preciso uma coisa drástica por questão de saúde. Então, primeiro, já estou fazendo com terapia, com psicólogo, começando a me preparar fisicamente para em seguida partir para a questão física. Isso não só a cirurgia da obesidade, mas qualquer outra alteração física que nós formos sofrer. Alteração
digamos assim, bastante radical. Nós precisamos ter esse cuidado. Principalmente com nossos filhos, crianças então de 10, 11 anos, quando assim, você precisa levar carta a fogo, vamos botar também uma coisa psicológica. É importante. Tá tudo. Isso é importante. Vamos lá? Planejamento reencarnatório. Existe um concurso de muitos espíritos que participarão direta ou indiretamente das relações futuras do reencarnante. E aí responde um pouquinho a sua pergunta, né? Como fica esse planejamento quando a pessoa chega e encontra tantas dificuldades das redes sociais, materiais. No caso do meu filho que eu falei, que se formou, né? Recursos humanos, eu enviei para mestrado e foi ser comissário. Então eu falei para meu filho, mas é meu filho. Olha aí. Você ainda tem uma família, você em casa, disser que não é um absurdo, você não vai, você... Isso é importante. São esses espíritos que já o percebem e que já estão comprometidos de acolher os processos também evolutivos da reencarnação do outro. Espíritos que se comprometem não só encarnados, como membros da família, como aquele amigo, ou aquele vizinho, que é o meu melhor amigo, ou que é o meu parente mais próximo, mas também na própria espiritualidade. Nossos antepassados, não dessa encarnação só, mas de outras, e que na espiritualidade se comprometeram conosco. Então, assim, é sempre bom desses momentos, dessas decisões, lembrar. Eu não tenho, não tinha essa vozinha, porque sempre a vozinha comigo que está do nosso lado. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação, cujo tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. E a mistura solar viu que realmente aquela senhora que retornou não é para acolher aquela neta do filho. Então, é tudo muito planejado, não é uma coisa aleatória. Vamos lá, Nádia. Quando não se planeja, se fica a mercê das leis naturais ou das leis de Deus. Como não existe o planejamento da espiritualidade para a reencarnação, às vezes eu nem tempo, são essas reencarnações compulsórias que eu falei. Quanto mais consciente, evoluído, mais se planeja a reencarnação. Importante para dar o direcionamento ao aprendizado. Aprendizado intelectual e moral. E as provas das expiações, mais uma vez, já está sempre em nossas vidas, que ainda faz parte das nossas necessidades para o nosso processo evolutivo. Diga. Eu queria saber como é preparada a criança adotada. Quantos pais não têm condição de dar aquela educação que infelizmente no Brasil não há uma educação direcionada para adotar. Isso também é um cargo da criança ou vai passar essa evolução dela? Realmente não é um karma, mas realmente porque não é sofrido. A criança superdotada ela não tem aquele, não traz aquele fundo de sofrimento até. Já a expiação, karma sim, karma pode ser karma até bom, porque karma é uma coisa e expiação é outra. Toda expiação, na outra língua, na língua esotérica, pode ser chamada de um karma mal. E a boa, as boas provas de karma bom. Mas falando especificamente falando, certo? Vamos falar de expiações. E é exatamente que não é o karma que nós superdotar. O karma superdotar é uma prova tanto para as crianças como para o pai. E algumas vezes é uma escolha daquele espírito que vem superdotado naquele núcleo, naquela sociedade, para ajudar o crescimento de alguma forma. Agora, infelizmente, ainda temos limitações sociais, né? E quem impede. Mas é bom sempre ter uma coisa, porque vai continuar tudo. O apoio é assim. Vai seguir. Com certeza, sim. Porque não estamos na casa de Deus superdotado. Vamos lá? Desvios de planejamento, exatamente. Ninguém planeja a sua reencarnação para se suicidar, para ser estudado ou para ter uma falta de planejamento familiar, como da filha. Então, são desvios de planejamento. O suicídio, na maioria das vezes, não são, quase sempre, não são pessoas que não querem viver. Ao contrário,
São pessoas que precisam, que querem viver muito e não suportam aquela forma de viver. Então, se refugiam no suicídio na ilusão de que tudo vai se modificar. Quando desperta, vê que realmente tudo continua como era, ou um pouco pior, porque ainda tem o peso do ato impensado, né? O estupro, ninguém nasce para ser estuprado, mas existem pessoas com esse defeito de caráter, com essa condição, essas caras, essa sociedade que vivemos, então os estupros acontecem, e quando não existe já um espírito planejado, vão acontecer algumas vezes reencarnações compulsórias. Você falou primeiramente do suicídio. Quando tanto a vida familiar quanto a vida profissional agridem aquele indivíduo encarnado e colocam ele numa situação de desespero, de falta de compatibilidade com o mundo real, como são aqueles que se veem nessa situação, achando que essa porta é uma porta de libertação. Além dessa pessoa, desse espírito que optou por essa forma de encarnar, aquela família que levou a essa situação e as pessoas que estavam em volta na sua vida laboral, os encarnados, como fica os caminhos com os espíritos, a família e os profissionais colegas. Gente, eu estou entendendo. Agora é o seguinte: primeiro precisamos ter a certeza de que ninguém leva ninguém ao suicídio. Família nenhuma tem culpa se um ex-familiar se suicidou. Primeiro, que a experiência daquele espírito naquela família não está ali pela primeira vez. O espírito não está no seu primeiro processo reencarnatório. Segundo, não existe um planejamento para que aquele espírito se suicide. Mesmo que alguém da família chegue para o outro e diga assim: eu nem sei o que você está fazendo nesse mundo. E esse espírito vai cometer suicídio, ele usou o livre-arbítrio dele, mesmo em estado de desequilíbrio, porque, como eu digo, todos os suicidas não se suicidam porque não querem viver. É que eles não suportam mais viver daquela forma. Mas lembrando que aquela forma que ele não está suportando mais viver, na maioria das vezes, foi a forma que ele pediu no seu processo, no seu planejamento reencarnatório, para que ele conseguisse superar. E ele não conseguiu. Então, ele provavelmente vai refazer esse planejamento e voltar. Aos familiares, a orientação é que nunca se sintam culpados por isso. Outras vezes está ficam assim aquela ideia: mas se eu tivesse feito isso, poderia ter evitado. Não sei, não são. Mesmo porque, então, os psicólogos e os psiquiatras já teriam abandonado as suas carreiras. Porque quantos espíritos que eles atendem e que algumas vezes ligam e dizem: vamos suicidar. E um psiquiatra ou psicólogo diz assim: peraí, você não pode esperar até amanhã? Não, não posso, vamos suicidar. E logo tiro pelo coração. Então, seriam profissionais fracassados. Então, comparando família com profissionais, em relação a estar em volta daquele ser, com toda essa complexidade, culpa jamais. Os seus momentos de equilíbrio e de tranquilidade, orações, ou diretamente para o que tirou a própria vida, ou através de intercessões dos bons espíritos, dos espíritos amigos, que sempre vão estar ali dando apoio e intercedendo por aquele ente. Certo? E não existe vítima, não existe algoz. Cada um adora o Senhor seu destino. Uma opinião aqui, no estado que a gente está fazendo hoje, ele fala assim que nem sempre a gente pode ser escolher com quem vai reencarnar. Isso. Nem a família que pertence a mas os compromissos estavam que já se está sujeito por conta do seu passado. Então, assim, não necessariamente a família que eu estou, os ex, queridos ou amigos, que eu escolhi. Não, é como eu falei nesse instante. Nós vamos estar sempre na família que precisamos estar. Lembra quando eu falei isso? Que nós precisamos tomar cuidado com as orações?
Então, nós vamos estar sempre na família que precisamos estar, tenhamos ou não o merecimento, ou o merecimento não, porque não é merecimento, você conquista o seu livre-arbítrio através de todos os esforços, de todas as experiências que você passa para evoluir. Então, o nível do livre-arbítrio é proporcional à evolução do espírito. Então, digamos que eu não tenho ainda que chegar a uma tal de que eu posso escolher, que eu quero nascer naquela ou naquela outra família. Então, eu vou nascer, eu vou reencarnar no meio que eu vou precisar para evoluir determinadas fases dessa espiral que é o nosso processo evolutivo. E tem pessoas que dizem, eu nem sei, nem parece que eu sou dessa família, eu sou tão diferente. Mas está aí nas diferenças a oportunidade do crescimento da educação, porque a gente cresce muito mais com as diferenças do que com as iguais. Os iguais certamente, as diferenças desafiam. Respondi ou não? Respondi? Certo. Próximo, dica. Passa aí. Quando o espírito nasce numa determinada família e depois de uma certa idade, 14, 15 anos, um dos membros dessa família tenta estrupar essa adolescente. E essa adolescente se defende e recebe 70 batatas. E no dia do seu enterro, ela se aproxima de uma parente que é médica e diz que é a sua parente: por que você está chorando? Você não sabe que eu sou espírito. Eu peço que perdoe meu primo por ter sido ele escolhido para ter se tornado um espiritual dessa forma. Como é que fica esse planejamento? Bom, provavelmente, quando ela disse isso, o espírito disse isso aparente, foi já para tirar realmente a culpa do filho. Ela usou o livre-arbítrio dela e preferiu morrer chateada do que ter estrupado. Ela poderia mudar o seu planejamento quando ela aceitasse ser estrupada e não morresse chateada. Como também ela poderia ser estrupada e morrer chateada. Então, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, mas talvez o espírito veio provar essa mortalidade. Então, como fica esse planejamento, provavelmente ela não planejou ser chupada, mas o estupro pode ter sido um meio para que ela tivesse uma morte tão violenta. Porque também, com certeza, não ficou definido assim. Você vai desencarnar de morte violenta através de facadas. Não. Essa morte violenta poderia ser um acidente de carro, onde você separou do fato de corpo. Então, tudo pode ser alterado dentro do seu processo de reencarnação. Tudo pode ser alterado. Só a evolução que não pode ser alterada, que é a única fatalidade. Vamos passar esse que nós já vimos. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque nós já vimos essa questão. Mas pode passar. Reencarnação de arbítrio também, né? Já falamos muito sobre isso. Parte do processo reencarnatório. Aqui eu dou só algumas figuras, até aqui Jesus Cristo ali, na parte da reencarnação sacrificial, provas e expiações. E aí vem uma grande pergunta: estou no caminho certo? Tem uma tendência sempre de estar perguntando isso. E se não tem, nós precisamos passar a frente. O que é que vai nos dizer se estamos no caminho certo? Estou trabalhando no que gosto ou apenas para ganhar a vida? Eu sempre digo o seguinte: se você não pode ainda trabalhar no que você gosta, trabalhe para ganhar a sua vida, faça uma pequena poupança e vá fazer o que gosta. Existe alguma virtude moral que fica sempre batendo a minha porta, olha as consequências? Tem alguém que é preciso me conciliar? Gente, já tem aqui inimigo ferrenho. Quem tiver, a gente não sei. Tem um inimigo mesmo do mortal. Se tiver o carro para cima, isso. Então, aconselhamos o seguinte: vamos fazer uma reflexão. O que foi que eu
proporcionei para que essa pessoa, que eu digo que é meu inimigo, tivesse determinadas atitudes comigo? Porque eu permiti que fosse feito comigo? Porque fazem conosco aquilo que nós permitimos, ou por ação, ou por omissão, ou por indução. Então, o conselho que nós sempre damos é o seguinte: não estou vendendo, estou dando de graça, para ele disse que se fosse bom, ninguém dá. Mas assim, tente se reconciliar. Para que não fique essa pendência tão grande, que em alguma outra encarnação, não necessariamente a próxima, você precisa estar de novo convivendo para resolver essa questão. Tem algo que eu gostaria muito de aprender. Eu digo que um dos maiores aprendizados nossos é o perdão. Não perdão o outro, não, porque o outro não precisa do nosso perdão. O outro que a gente até odeia, que a pessoa estava por cima do Deus, nem tá aí que a gente existe, é que não exista, o que a gente sinta, a gente não sinta em relação a ele. O perdão é para nós mesmos, nos liberta. Primeiro a nos libertar somos nós do perdão. Tem algum sonho que eu deixei de realizar? Nunca desistam dos seus sonhos. Mesmo que os seus sonhos só se realizem no momento do sonho. Porque o Espírito, na sua situação de libertação parcial, ele, na sua emancipação parcial, tem condições de realizar questões da espiritualidade. Então, vamos sempre em busca dos nossos sonhos. Sócrates, filósofo grego, né? Muito antes de todos os da encarnação, já dizia: estou convencido de que existe realmente tal coisa, como uma nova vida, de que a vida brota da morte e de que as almas dos mortos já estão inexistentes. Realmente nós conhecemos duas dimensões, a espiritual e a material, mas no nosso planeta, na nossa alma, nós temos N dimensões e não conhecemos ainda. Daí a física quântica nos convidando, né, para esse conhecimento mais profundo. Não. Saiu um exercício de planejamento pessoal, você ia fazer com uma dinâmica, mas fica para próxima. Nós vamos ter mais uma. Agora sim, para finalizar, eu gostaria de sugerir para todos, inclusive para mim sempre renovando essa sugestão, que sempre vamos nos lembrar que nós somos os senhores dos nossos destinos. Sempre somos os senhores dos nossos destinos, mesmo tendo nossas limitações de livre-arbítrio. Então vamos pegar as rédeas das nossas carruagens da vida e procurar trilhar caminhos que fatalmente nos levará para a nossa evolução. Muita paz para todos.